Queres? Então peça fome. Senhor, dá-me uma fome de ler a Bíblia. E dá-me uma fome de buscar-te, Senhor, e de te amar também. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, nós somos como pais. Não somos pais, mas no sentido figurativo, somos como pais de família. Que a congregação, os filhos, irmãos, os filhos, para quem pedem o pão? Não é para os pais? Para o pai, para a mãe? Papai, mamãe, tenho fome. Não é assim? Então as congregações, espiritualmente, são os filhos de Deus. E nós somos os dispenseiros na casa de Deus. E se na dispensa não há pão, vem a murmuração. Todo dia a mesma coisa, eu não tenho o que comer. Todo dia a mesma coisa, todo dia sempre aqui. Começa a murmuração. E depois tu vês que o povo murmura, tu não tens a palavra, tu ainda pega o chicote e começa a chicotar, pegas a palavra na murmuração e começa a chicotear o povo na murmuração. Mas a culpada é você mesmo. Tu és o culpado. Então, faça como os discípulos fizeram, levantaram 7 cestinhos de pedaços. Não jogou fora não. Então coma nesta manhã, sacia a tua alma, come e bem, beba bem e leve ainda um cestinho cheio no teu coração. Porque a Irmandade vai reclamar pão. O que esse cooperador faz? O que esse ancião faz? O que esse diácono faz? Nós contribuímos para a viagem dele. Eu tiro da boca dos meus filhos para pôr na viagem para ele. Glória ao nome do Senhor. E ele vai lá e volta sem nada. A Irmandade a clamar a Deus e a buscar a Deus. Senhor, o que é isto? Este irmão parece que não considera o nosso amor para com ele, para com a obra. Nós contribuímos em tudo e ele volta aqui ainda dando surra na Irmandade. Não suceda como alguns fazem, que quando o filho pede pão e não há pão, a pessoa não quer ser importunada em ouvir e acaba puxando a orelha do filho. Não fala mais nisso. Ou então dá um tapa. Não fala mais nisso. Mas seja como aquele quando o filho pede pão e tu não tens para dar, chore na presença do teu Deus. Senhor, a Irmandade quer pão. Eu não tenho, Senhor, tenha piedade de mim. Chore. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, sejam bem, queridos irmãos. O povo de Deus tem que ser como quando Deus nos chamou. Os irmãos, quando Deus nos chamou, nós tínhamos uma fome de ir na congregação, uma fome de ouvir a palavra, e não se murmurava, não se falava nada, não dizia esse alimento é fraco, não dizia também esse alimento
é como um pão duro, não. A fome era tanto que se comia tudo, irmão. Glória ao nome do Senhor. Agora se escolhe. É aquele pregador, aquele tem pão, outro não tem nada. Aquele está vazio, o outro está cheio. Irmãos, como é que está? É porque não tem fome. Põe culpa no pregador, mas às vezes a culpa é da própria pessoa, outras vezes é do pregador. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que sentir sempre fome e sede da justiça de Deus. Não é só quando nós recebemos a graça, não. Temos que sentir desejo de ouvir a palavra. Glória ao nome do Senhor. Ah, mas aquele irmão, ele está vazio, mas será que não tem nenhuma migalha, irmão? Nenhuma migalha, não tem para quê? Acho que tem uma migalha. Como aquela migalha? Aquela migalha é suficiente para expulsar o diabo. Glória ao nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, quantos e quantos exemplos há na bendita palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E se nós nos lembrarmos, irmão, de José, que foi rejeitado pelos irmãos, mas o Senhor foi preparar pão lá no Egito para a sua família. Irmão, foi preparar o pão. Quando chegou na hora, irmãos, que a fome veio, e a fome já estava bem longe, ainda havia mais 5 anos pela frente, se não me falha a memória. Glória ao nome do Senhor. Jacó, que era o homem de Deus, homem das promessas, bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, até o homem de Deus sentiu muita fome. E os filhos, e os netos, e as noras, todos com fome. E quando, irmão, já estava aqui, não tinha quase mais nada. Então Jacó, certo que ele ouvia as crianças chorar: papai, eu tenho fome. Papai, eu quero pão, papai. E aonde nós não temos mais nada, então mandou seus filhos buscar pão lá no Egito, porque havia ouvido que no Egito havia pão. E quem era que estava lá para dar pão para ele? O seu próprio filho. Aquele que estava rejeitado, que fora rejeitado. Depois choraram por ele. Por inveja, por ciúme, o perseguiram, o venderam como escravo, mas o Senhor tirou ele da escravidão. Se alguém está te escravizando e essa escravidão é injusta, espere um pouco, tu verás o Senhor trabalhar por ti. Glória ao nome do Senhor. Tu verás. Tu verás que o Senhor te livrará e sujeitará aqueles a ti, não a ti, ao dom que Deus pôs em ti. Então, amados irmãos, foram no Egito. Quando José foi vendido, ele saiu do seio deles com lágrimas, chorando, suplicando. E era ainda mocinho, voz fraca. Mas quando estava lá no Egito,
encontraram ele já vestido, irmão, de autoridade, de poder, com voz de energia que comandava até a casa do próprio faraó, com voz poderosa. Assim, irmão, agora você está suplicando, mas depois o Senhor vai pôr na tua boca uma voz poderosa. Glória ao nome do Senhor. E muitos terão que vir a ti para ouvir de ti e comer do pão que Deus te tem reservado. Depois, queridos irmãos, quando lá chegaram, isto já no fim, e ele reconheceu o seu irmão, Benjamim, quando ele viu o seu irmão, porque José e Benjamim eram filhos de Raquel, mas os outros eram filhos das outras mulheres de Jacó. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando José viu seu irmão, ele não aguentou, irmão. O seu amor era tanto por ele e pelos outros também, que ele não aguentou, porque eles falavam, isso aqui é por causa que nós fizemos isso para o nosso irmão, agora Deus faz recair sobre nós tudo aquilo que nós fizemos contra ele. E ele ouvia, havia intérprete. Quando ele falava, ele não aguentou, ele chorou. Chorou, irmão. Eles olharam assim, um com o outro. Mas este homem poderoso chorando na nossa frente. Que é isto? Aleluia, santo, glória, santo, glória. A autoridade era muita, mas o amor era maior ainda, irmão. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, muitos se enganam, porque às vezes o irmão tem um falar um pouco, ou meio grosseiro, ou um falar assim que é a própria natureza dele, e julgam que não tem amor. José, irmão, tinha voz de autoridade, mas o amor que ele tinha para com os irmãos foi maior ainda. E depois ele disse, eu sou José. Eu sou José. Glória ao nome do Senhor. Sou José, que vos vendeste como escravo, mas não vos pese isso no coração, não, porque ainda restam tantos anos de fome, e aqui eu tenho comida para todos vocês. Então, não fostes vós que me enviaste aqui, senão Deus, para conservar em vida a nossa família, a nossa nação. Então, o alimento, o pão, conserva a vida, conserva, amados irmãos,
a nossa saúde também. Glória ao nome santo do Senhor. Então diz, ainda vive o meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Quando falaram, mandou buscá-los, preparou carruagem, vestidos, alimento pelo caminho, pois voltaram. Mas quando ele falou José, ele se agarrou no pescoço do seu irmão Benjamim e começou a chorar. Os homens poderosos também choram, irmão. Glória ao nome do Senhor. Os homens que têm autoridade, que veem na obra da autoridade, choram pela irmandade, pelos irmãos também. São Paulo tinha autoridade dada por Deus por causa do seu apostolado, do seu ministério. Contudo, os irmãos se abraçaram no seu pescoço e choraram no seu pescoço com ele. E quem sabe quantos daqueles ele havia repreendido para o bem e ensinado para o bem. Glória ao nome santo do Senhor. Então depois choraram cada um no ombro dele, porque ao invés de castigo, ao invés de vingança, ele deu amor, deu perdão. Glória ao nome do Senhor. Deu vestido e deu alimento para não morrerem. Senão eles morreriam todos. E a nação de Deus acabaria. O Israel desapareceria. Mas encontrou José, e nesta manhã os irmãos não estão encontrando José, estão encontrando nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor, prefigurado em José. Assim, amados e queridos irmãos, de onde nos viriam tantos pães neste deserto para saciar esta grande multidão? Estava ali aquele que tinha dentro de si toda a plenitude de Deus, aquele que falou, haja luz, houve luz, porque, irmão, pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Haja luminares, haja isto, haja árvore frutífera. Então, irmãos, quem fez vir o fruto na terra, quem fez vir, amados irmãos, tudo que está criado, era aquele que estava ali e falou, tenho compaixão da multidão. Glória ao nome do Senhor. E nesta manhã o Senhor tem compaixão de todos nós aqui dentro. Glória ao nome do Senhor. Glória a Laia Salama. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, lembremos de uma coisa. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor está tendo compaixão de nós. Está tendo misericórdia de nós. E não queiramos nós abusar da misericórdia divina e nem do amor de seu amado Filho. Glória ao nome santo do Senhor. Quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Então, queridos e amados irmãos, bem-aventurado é o servo que nesta manhã volta para a sua cidade e vai levando este pão consigo. Glória ao nome do Senhor. Agarre o bem, irmão. Dias virão, e Deus nos dá vida. Irão buscar o pão e não encontrarão mais.
Aquele que guardou, tem e pode distribuir com os outros. Mas quem não guardou não tem nem para si e nem para distribuir com os outros. Glória ao nome do Senhor. Lembremos-nos de Eliseu, com aquela mulher que foi a ele, que estava para ser vendido o seu filho e ela como escrava. Lembremos, temos em memória isso. Então o homem de Deus falou, mas o que é que eu te vou fazer? O que te tenho eu de fazer? O que é que tu tens? Ela estava devendo uma dívida muito grande e não podia pagar. Enviou, eu tenho um pouquinho de azeite, só um pouco de azeite. Então vai para uma botija de azeite, se não me engano. Vai, pede para os teus vizinhos muito vasilhão, bastante vasilhão. Deita o azeite nele. Então ela pediu, os vizinhos deram muito vasilhão. E ela começou a encher, e aquela botija nunca esvaziava. Que essa botija é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enche todos e não esvazia. Irmãos, o azeite representa a unção, representa também o Espírito Santo. O azeite, amados irmãos, também representa aquele que sustenta toda a igreja, porque as virgens não levaram consigo nas suas vasilhas o azeite para conservar as lâmpadas acesas. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, aquela botija enchia as letras e enchendo, quando encheu tudo, quando encheu toda a igreja, glória ao nome do Senhor. Então parou a gente, acabou. E agora? Vende o azeite, paga a sua dívida, para você não ser escravo, e nem o teu filho. Irmão, aquele que tem azeite nunca será escravo do diabo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, e vive do resto, daquilo que te sobrou. Nesta manhã, olha aqui quantas botijas estão aqui, ó. Quantas botijas. Eu também outra botija. E o Senhor está enchendo todos nós aqui de azeite. Glória ao nome de Deus. Se tu te deixares encher do azeite que vem do alto, da unção de Deus, nunca cairás em escravidão. Nem escravidão do diabo, nem escravidão dos teus próprios desejos, porque há aqueles que são escravos do teu desejo. E nós temos que nos contentar com o desejo e vontade de Deus. Há aqueles que, se não são anciões, os que não são chamados de anciãos, perdem a alma. O desejo é tanto que não resiste. Irmão, não te chega a vida eterna, irmão. Não te chega a vida eterna. Fique contente com aquilo que Deus te dá. Mas peça os dons de Deus. Mas não fique escravo do teu desejo. Peça. Tenha fome de crescer na graça, de crescer no conhecimento e de crescer também nos dons de Deus. Tenha, enfim, essa fome e essa sede. Mas depois de tudo tu tens que dizer: Senhor, eu te peço isto, mas se tu não queres, dá-me um coração para estar conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade.
então não serão escravos dos seus desejos e também não serão escravos no comércio e nem na indústria. Trabalharão, terão as suas coisas, o Senhor multiplica, mas o coração não está lá o coração está na obra de Deus. O coração está na seara do Senhor. Então, irmãos, vamos para a nossa casa. Uns descerão hoje, outros amanhã e outros daqui a alguns dias, conforme em Deus preparar. Mas vamos cheios do azeite do Filho de Deus, para manter a nossa lâmpada sempre acesa e dar claridade a todos. Glória ao nome do Senhor, para manter também a nossa esperança acesa nos nossos corações, para manter também a nossa vida espiritual acesa na igreja, acesa no campo do Senhor. Glória ao nome do Senhor, porque esse é um fogo que constrói e é um fogo que destrói. Irmão, é um fogo que constrói a obra boa em cada coração e é um fogo que destrói a obra má em cada coração. Glória ao nome do Senhor. Lembremos do fogo quando Moisés via a sarça, ele via a sarça ardendo e ela não se queimava. Irmão, nós estamos ardendo nesta manhã e ninguém se queima. Glória ao nome do Senhor. Nesta manhã arde o fogo do Senhor em nossos corações. Glória ao nome santo do Senhor. O Espírito do Deus vivo nos faz mais ardentes e mais fervorosos. E lembremos-nos de uma coisa: se nós formos fiéis e nos sujeitarmos à vontade do Senhor, o Senhor tem mais fogo ainda para nos dar. Glória ao nome do Senhor. Tem ainda mais unção para derramar sobre nós. Ainda não apareceu muita coisa que deve aparecer na igreja. Este fogo deve acender, irmão. E virá os dias, como foi nos dias apostólicos, porque esta obra é igual àquela. E talvez em número é maior ainda. Deus é que sabe. Não é isso, irmão? Não estamos aqui falando para nos pôr medalha, porque nós pertencemos à mesma obra. É aquela obra que está crescendo, cresceu tanto que agora já está no fim do seu crescimento. Glória ao nome do Senhor. Então ainda o Espírito de Deus tem que acender em cada um de nós dom de interpretação, tem que acender dom de milagres e de cura. Glória ao nome do Senhor. Deve o Espírito de Deus acender em cada um de nós com a sua unção, que quando arde enfermo se chegará em nome do Senhor Jesus. Cura-te, sara-te, levanta-te. Glória ao nome do Senhor. É a mesma obra, o mesmo Espírito e a mesma unção, só que o Senhor tem reservado para dias mais à frente. Glória ao nome do Senhor. O Senhor faz, sim, Ele faz, mas os irmãos estão vendo. No dia do aperto, então é que nós vamos ver, porque a igreja naquele tempo viveu num tempo de aperto, num tempo de aflição, de angústia e de perseguição. Então eram feitas pelas mãos dos apóstolos e dos discípulos potentes sinais e maravilhas. Glória ao nome do Senhor. E assim será nos últimos tempos. Glória ao nome do Senhor. Por isso, amados irmãos, procuremos ser fiéis ao Senhor.
E pedimos a Deus que nos livre do espírito de vanglória e do espírito de bajulação também. Esse é um espírito terrível que rouba a glória de Deus. Por isso os irmãos não devem bajular ninguém, amar a todos, respeitar também, mas bajular não. Dar glória a homem também não. Por isso, irmãos, o Senhor não se apartou de nós, porque ainda a sua glória não foi roubada do meio de nós. É isto. Mas quando os homens roubam a sua glória, ele vai-se embora. Então fica a sabedoria do homem, mas a operação do Espírito não aparece mais. Então, nós preferimos ficar sem glória nós e dar toda a glória a Deus Todo-Poderoso, porque a Ele pertence, é a Ele que pertence. Glória ao nome do Senhor. Lá no templo no céu não haviam aqueles 4 animais que falavam: Santo, Santo, Santo és tu. É, meus irmãos. Então, amados irmãos, nós temos que falar a mesma coisa: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, a quem pertence por Jesus Cristo a honra